Hoje vamos revelar algumas caixas guardadas em seu íntimo e que te surpreende nos momentos mais difíceis de sua vida. Ela parece muito inofensiva e, em alguns momentos, ela se mostra assustadora. Mas sabe o que é mais estranho? Você já viu essa caixa antes. Talvez não hoje, nem ontem, mas em muitos momentos da sua vida. Quer saber que caixa é essa? Tem curiosidade de descobrir a oportunidade que está diante dos seus olhos, mas você nem percebe ainda? Fique comigo até o final. Não só vou te mostrar como abrir essas caixas, como também vou te ajudar a enxergá-las, mesmo que estejam ocultas em sua vida. E te garanto, quem se dispõe a abrir, entrará em uma nova dimensão, onde o que impera é o ser e não querer, onde a esperança é inútil, onde o perigo é tão pequeno quanto um beija-flor recém-nascido. Ela aparece sempre que você pensa em mudar, quando decidir seguir um sonho, quando quer dizer algo importante, ou quando sente que precisa dar um passo à frente, mas seus pés parecem colados ao chão. Essa caixa não tem etiqueta. Não diz o que há dentro, mas ela te chama. E sempre chama nos piores momentos. Agora, a pergunta é: você vai abrir essa caixa? Diante de você estão 3 caixas. Cada uma delas guarda algo único e necessário. Algo que pode transformar sua vida, ou te prender ainda mais. A primeira caixa parece pesada. Você olha para ela e sente um frio na barriga. Algo no seu interior grita: não abra isso. Mas também sussurra: se você abrir, talvez tudo mude. Mas você se pergunta: e vai mudar para melhor ou para pior? A segunda caixa é leve, tem rachaduras por fora e dá para ouvir um som fraco vindo de dentro, quase como um lamento. Ao olhar para essa caixa, a beleza dela te encanta. Mas você não consegue ver o outro lado dela. E novamente a dúvida aparece: será que vai valer a pena abrir essa caixa? E logo você se lembra dos velhos ditados: por fora a bela viola, já por dentro pão bolorento. Já a terceira caixa vibra, como se estivesse vida própria. Era só você olhar para ela que logo ela saltava. E mais uma vez o questionamento assumiu o lugar. E você se pergunta: o que tem nessa caixa que nem me conhece, mas já se antecipa para que eu a escolha? Será que ela sabe quem sou eu? Cada escolha parece boa e assustadora ao mesmo tempo. Mas a pergunta precisa ser respondida: qual dessas caixas você escolhe abrir primeiro? Bom, já que você não escolheu, escolherei para você. Neste momento, vamos abrir a primeira caixa. E o que tem dentro dela vamos ver. Olha quem está aqui. O medo. Sim, o medo de errar, de falar, de agir, de mudar. É o que te prende desde sempre. Mas ele só é forte enquanto você não olha de frente. O que é o medo? O medo é uma emoção primária, inata, que surge como resposta a algo percebido como ameaçador. Ele faz parte do sistema de defesa do cérebro e atua como um alarme biológico. Ao detectar perigo real ou imaginário, aciona reações físicas e mentais para proteger o indivíduo. Essa emoção envolve tanto o sistema nervoso quanto o corpo físico, aumentando a frequência cardíaca, a pressão arterial e liberando hormônios como adrenalina e cortisol, preparando-nos para lutar, fugir ou
nos imobilizar diante da ameaça. Além disso, o medo pode ser aprendido ao longo da vida, influenciado por experiências passadas, educação, cultura e até crenças sociais. É por isso que cada pessoa tem medos diferentes. Alguns têm pavor de altura, outros de falar em público, de animais, de fracasso, entre muitos outros. O medo é uma emoção natural e instintiva que surge diante de situações percebidas como ameaçadoras. É uma resposta do corpo e da mente preparada pela evolução para nos proteger, acionando reações como luta, fuga ou imobilidade diante da ameaça. E qual é a finalidade de ter medo? O medo tem um papel fundamental em nossa sobrevivência. Ele nos alerta sobre riscos, ajuda a tomar decisões mais seguras e ativa recursos internos em momentos críticos. Ter medo, portanto, é necessário, desde que equilibrado e proporcional às situações. Com todos os problemas que nos proporciona, ainda assim o medo é essencial à nossa existência. Ele surgiu como mecanismo de sobrevivência durante a evolução humana e continua sendo útil hoje. Sua principal função é alertar o organismo sobre possíveis riscos, permitindo que tomemos decisões rápidas e conscientes para evitar danos físicos ou emocionais. Por exemplo, sentir medo ao atravessar uma rua movimentada salva vidas. Sentir medo antes de assumir um compromisso financeiro pesado ajuda a refletir com cuidado. O medo também é como um guia interno, estabelecendo aquilo que valorizamos ou que consideramos importante proteger. Portanto, não devemos eliminá-lo, mas sim entendê-lo, respeitá-lo e usá-lo com sabedoria, sem deixar que ele domine nossas escolhas. Então, o medo pode nos dominar? Quando o medo passa a controlar nossas ações sem seleções, ele vira um obstáculo. Podemos impedir que vivamos plenamente, tomemos decisões importantes ou enfrentemos desafios. O medo excessivo gera paralisia e até sofrimento emocional negativo. Quando o medo se torna excessivo, irracional ou constante, ele deixa de ser um aliado e passa a ser um inimigo. Nesse cenário, o medo começa a controlar nossas ações, limitar nossas oportunidades e distorcer nossa percepção da realidade. Deixar o medo de dominar pode levar a isolamento social, evitação de situações importantes, como apresentações, entrevistas, relacionamentos, ansiedade generalizada, ataques de pânico, baixa autoestima e falta de confiança. Pior ainda, o medo dominante cria ciclos viciosos. Quanto mais fugimos dele, mais ele cresce. E quanto mais o alimentamos com pensamentos catastróficos, mais poder ele ganha. Assim, podemos perder chances de crescimento, de felicidade e de realização pessoal e profissional. Técnicas de como controlar o medo e entender seu verdadeiro papel. Controlar o medo não significa anulá-lo, mas sim aprender a lidar com ele de forma inteligente e equilibrada. O objetivo é transformar o medo do vilão em aliado, usando-o apenas quando realmente for útil. Aqui estão algumas técnicas eficazes. Respiração consciente. Técnicas de respiração ajudam o entusiasmo sistema nervoso, acelerando a resposta física do medo. Meditação. Práticas que trazem atenção plena ao momento presente permitem observar o medo sem se identificar totalmente com ele. Reestruturação cognitiva. Desafiar pensamentos negativos ou exagerados que alimentam o medo, corrigindo-os por pensamentos mais realistas e produtivos. Exposição gradual. Enfrentar aos mínimos as situações temidas, construindo tolerância e confiança. Autoconhecimento. Refletir sobre a origem do medo ajuda a compreender suas causas e a separar o medo real do medo imaginário. Foco na ação. Em vez de esperar o medo passar,
Agir mesmo com medo fortalece a coragem e mostra que o medo não precisa impedir o progresso. Entender que o medo é apenas um sinal, e não uma sentença ou uma ordem. Aprenda a ouvi-lo. Isso permite que você tome o controle de suas escolhas, sem deixar que o medo decida por você. Abra a caixa do medo e explore o que ela contém. Muitas vezes, o que mais nos assusta está dentro de nós, escondido e ignorado. Encare o medo com coragem, entenda suas origens e descubra como ele pode ser seu aliado no crescimento pessoal. Conhecer o medo é o primeiro passo para transformá-lo em força. O medo vive dentro de nós como uma caixa fechada, cheia de segredos e fantasmas. Mas quanto mais você evita abrir, mais poder ela ganha. Ao encarar seus medos com coragem, curiosidade e compaixão, você descobre que nem tudo é tão assustador quanto parece. Dentro dessa caixa podem estar memórias antigas, limitantes, traumas não resolvidos, mas também há espaço para cura, crescimento e transformação. Explore o que há dentro com honestidade e gentileza. Transformar o medo em conhecimento é o caminho mais seguro para viver uma vida mais leve, autêntica e plena. Hoje você abriu a primeira caixa, que é o medo. Para que não seja uma mensagem extensa, estarei dividindo em 3 vídeos. No próximo vídeo, estaremos abrindo a segunda caixa. Se esse conteúdo te ajudou e deseja saber qual será a próxima caixa a ser aberta, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, pois assim que for lançado o vídeo da abertura da próxima caixa, o YouTube te informará. E você vai poder nos acompanhar nessa jornada que te levará a superar momentos difíceis em sua vida. Aqui nós faremos o necessário para você ter uma inteligência emocional capaz de superar qualquer obstáculo em sua vida. Essa foi a ordem que o próprio Deus Todo-Poderoso deixou para você, em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Para que entenda melhor sobre o poder que tem em seu interior que vem de Deus, aqui vão algumas estratégias. Reconheça o medo, sem se render a ele. Pense, eu sei que tenho medo, mas medo não é verdade. É apenas proteção exagerada. Libere-se da opinião a seu respeito, sejam elas positivas ou negativas. Você não precisa da aprovação de ninguém. Sua jornada não é sobre as outras, é sobre você. Treine a paciência com ações pequenas. Não tente correr antes de aprender a caminhar. Cada passo conta, cada esforço importante. E, acima de tudo, trabalhe a sua mente, porque a maior caixa que você carrega está dentro de você. E até que você a abra, nunca vai saber o que está perdendo. Então, você vai continuar olhando para a caixa ou vai finalmente abrir? Porque a mudança real não começa com ações. Começa com coragem. Coragem de olhar para dentro, de considerar o medo, de superar a pressão e de deixar de lado as expectativas alheias. Se esse vídeo tocou você, não guarde para si. Compartilhe com alguém que também precisa abrir suas próprias caixas. Até o próximo vídeo. Lembre-se, a melhor hora para abrir a caixa é agora, pois ao entender, você reina.